Você já reparou que toda vez que sua vida começa a entrar nos trilhos, alguma parte de você dá um jeito de tirar tudo do lugar? Não é azar, não é coincidência, é você se sabotando de novo. Toda vez que melhora, parece que algo em você desperta, mas não é a esperança, é o medo. Um medo tão bem disfarçado que você o confunde com prudência, com realismo, com não quero me iludir. Mas a verdade é brutal. Você não sabe viver bem. Cresceu tão acostumada à ausência, ao desamor, ao esforço sem retorno, que quando a vida começa a sorrir, sua mente busca o caos que conhece. Sabota silenciosamente. Não responde àquela mensagem importante. Chega atrasada de propósito. Faz piada do próprio progresso. Diz que não é nada demais. E sem perceber, derruba tijolo por tijolo daquilo que estava construindo. É inconsciente, mas é você. Você sente que não merece, que não vai durar, que vão descobrir que você não é tão boa assim. Então se adianta. Destrói antes que destruam. Sabota antes que tirem de você. E nesse ciclo, cada vitória vira ameaça. Cada melhora vira ansiedade. E cada recomeço parece ainda mais difícil que o último. Mas ninguém vê. Você sorri. Diz que está tudo bem, enquanto se afunda sozinha na armadilha invisível que criou. Você diz que está tudo sob controle, que não precisa de ajuda, que prefere fazer sozinha, no seu tempo, do seu jeito. Mas por trás desse discurso de independência, mora o medo de decepcionar. Mora o costume de não contar com ninguém, porque um dia contou e se frustrou. Você aprendeu a não esperar nada, a não se apegar, a não criar expectativa, e chama isso de força, quando na verdade é só proteção. Toda vez que alguém se aproxima, você recua. Toda vez que um projeto cresce, você desvia. Toda vez que começa a dar certo, você diminui o ritmo, como se não quisesse incomodar o universo com o próprio sucesso. E ninguém percebe, porque você continua funcional, gentil, presente. Mas por dentro, já está recolhendo suas esperanças e fechando as portas antes mesmo de alguém bater. É sutil, é silencioso, é sabotagem. E ela veste a máscara da maturidade. Anda de mãos dadas com a lógica, mas deixa rastros. Porque no fundo você sabe, era para estar mais longe, e não está. Porque no caminho, você mesma se soltou da própria mão. Depois que tudo desmorona, de novo, vem aquela velha sensação. Por que eu fiz isso? Mas a resposta não vem. Só vem o silêncio. E a culpa. Você olha para trás e enxerga os sinais. As chances que teve. As oportunidades que não agarrou. As conversas que evitou. As escolhas que adiou. E percebe que no fundo, sabia que estava sabotando. Mas continuou mesmo assim. Porque parecia mais fácil estragar agora do que sofrer depois. Porque parecia mais seguro recuar do que arriscar dar certo. E agora está aí, lidando com o vazio que você mesma cavou. A pior parte, ninguém sabe. Lá fora, o mundo acha que foi azar, que não era pra ser, que você tentou. Mas você sabe que podia ter sido diferente, se você não tivesse puxado o freio bem na hora da curva. E essa culpa silenciosa é pior do que qualquer julgamento alheio, porque não tem como fugir dela. Ela dorme com você, acorda com você, te olha no espelho e diz todos os dias: era pra ser você, mas você não deixou. Você diz que é difícil confiar, mas nunca contou por quê. Talvez porque ninguém tenha ficado tempo suficiente para ouvir. Ou talvez porque, toda vez que alguém tentou, você mesma criou distância, com frases curtas, com silêncios longos, com a desculpa de que estava na correria. Você aprendeu a afastar antes que abandonem, a testar quem se aproxima, como se amor fosse prova de resistência. Espera que insistam, que adivinhem, que entendam suas ausências como pedidos de socorro. Mas ninguém aguenta se doar para quem se esconde. Ninguém consegue ficar onde não é permitido entrar por inteiro. E aí, quando vão embora, você diz que já esperava. Mas por dentro, implora para que voltem. Acha que é o destino, que não é para você, que ninguém fica. Mas no fundo, é você quem coloca a maçaneta do lado de dentro. Você quem fecha as portas e chama de proteção. Você quem transforma o medo em comportamento e o comportamento em solidão. E o mais cruel, você não faz isso porque quer machucar. Faz porque tem medo de ser machucada de novo. Você acha que está no controle, que suas decisões sejam conscientes,
Mas a verdade é que tem uma parte sua, antiga, ferida, esquecida, que ainda está no comando. Uma criança que aprendeu cedo que não podia confiar, que ser vista era perigoso, que brilhar chamava problema, que esperar por amor era perder tempo. Essa criança cresceu, mas não cicatrizou. E agora, toda vez que algo bom acontece, ela sussurra lá do fundo: cuidado, isso não vai durar. E você acredita. Desiste antes de tentar. Duvida antes de aceitar. Recua antes de sentir. É sabotagem? Sim, mas é, antes de tudo, sobrevivência. Você não está tentando estragar sua vida. Está tentando protegê-la com as armas que aprendeu, mesmo que sejam velhas, pesadas e ineficazes hoje. Por isso você repete padrões, escolhe pessoas erradas, desiste de si. Não é porque quer se punir, é porque aprendeu que crescer doía, mas cair era previsível. E na previsibilidade da dor, você encontrou conforto. Agora toda vez que algo ameaça ser bom demais, você volta correndo para esse lugar seguro, mesmo que esse seguro seja o que está te destruindo. Você diz que quer mudar, que quer parar de repetir os mesmos ciclos, que está cansada de viver metade da vida com medo da outra metade. Mas, no fundo, há uma parte sua que se agarra à dor como se fosse identidade. Porque mudar significa deixar ir. E deixar ir dói. Você tem medo de se tornar alguém que não reconhece, de perder o controle, de sair da zona de dor que, estranhamente, já virou conforto. E isso te paralisa. Você anda em círculos, lê, ouve, reflete, mas não age. Não porque não sabe o que fazer, mas porque tem medo do que vai acontecer se fizer. Se você parar de se sabotar e der certo, se for amada de verdade, se conquistar o que sempre sonhou, aí o problema muda. Você não terá mais a dor para justificar sua fuga, não terá mais o trauma como desculpa. Vai ter que sustentar o próprio sucesso, assumir a própria felicidade. E isso assusta mais do que o fracasso, porque no fundo, você teme não o que pode perder, mas o que pode finalmente ganhar. Chega um momento em que você não sente mais que está sofrendo, porque o sofrimento já virou parte do cenário. Como uma parede rachada que você vê todo dia, até deixar de enxergar. Você se acostumou com a dor, com a ansiedade constante, com o nó na garganta, com o cansaço de fingir que está tudo bem. E isso é o mais perigoso. Porque quando a dor vira rotina, você para de reagir. Aceita menos do que merece. Tolera mais do que deveria. Se encolhe nos lugares onde deveria crescer. Você acha que está sobrevivendo, mas está se apagando, um pouco por dia. E nem percebe. Porque aprendeu que sentir demais era fraqueza. Que pedir ajuda era drama. Que sofrer em silêncio era virtude. Então você sorri. Segue. Trabalha. Entrega. Enquanto por dentro, há uma guerra que ninguém vê. Você não está bem, mas está funcionando. E na lógica do mundo isso basta. Só que você não foi feita para apenas funcionar. Foi feita para viver. E a dor, mesmo silenciosa, está te lembrando disso. Existe um segundo, minúsculo, silencioso, mas decisivo. É aquele instante em que alguém elogia seu trabalho e você responde com deboche. Aquele momento em que recebe uma boa notícia e já começa a pensar no que pode dar errado. Aquele dia em que algo finalmente se encaixa e você sente a urgência de fugir. É nesse segundo que a sabotagem nasce, quase imperceptível, vestida de cautela, justificada pela lógica, mas guiada pelo medo. Você não percebe, mas sua respiração muda, seu corpo endurece, sua mente começa a procurar falhas, e você recua. Se cala, se atrasa, se ausenta. Não porque quer, mas porque aprendeu a associar o bem-estar ao risco, a felicidade ao abandono, o sucesso à dor iminente. Então, no exato momento em que poderia avançar, você trava. E nesse segundo, só nesse segundo, você joga fora dias, meses, às vezes anos de construção. Tudo porque uma parte sua ainda acredita que dar certo é perigoso demais. Você já pensou em tudo o que deixou de viver, por medo de dar certo? Sonhos que foram sendo empurrados, planos que ficaram no papel, relações que você não deixou florescer, caminhos que estavam ali, prontos, e você desviou. Não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas por um medo tão enraizado, que parecia racional. Você se convenceu de que não era a hora,
que talvez não fosse para você, que melhor não arriscar agora. E assim, um dia de cada vez, você foi sabotando a si mesma, escolhendo o conforto do conhecido em vez do salto no novo, aceitando menos quando podia mais, se contentando com o raso quando nasceu para mergulhar. Agora olha para frente e sente o vazio. Não o vazio do fracasso, mas o vazio de quem nunca ousou vencer. O tempo passou, e a vida que poderia ter sido virou silêncio, virou lembrança do que não foi. Mas o mais cruel é saber, ela ainda está ali, esperando que você finalmente pare de fugir de si mesma. Você começa dizendo que foi um erro, depois que é só uma fase, mais tarde que é seu jeito. E quando vê, já está se apresentando assim, inconstante, ansiosa, medrosa, desorganizada, desmotivada. Você veste o rótulo como escudo, aceita a sabotagem como característica de personalidade, repete que sempre foi assim, quando na verdade só sempre se tratou assim. É um ciclo traiçoeiro. Quanto mais você repete os mesmos comportamentos, mais acredita que são parte de quem você é, e menos acredita que pode mudar. Mas isso não é identidade, é sobrevivência, é hábito, é uma cicatriz mal curada. Você não nasceu insegura, não nasceu com medo de crescer, não nasceu com pânico de dar certo. Você aprendeu tudo isso. Foi sendo moldada pelas quedas, pelos silêncios, pelas ausências. Mas aprender não é o mesmo que ser. Você pode desaprender, você pode se reconstruir. Mas primeiro, precisa parar de se esconder atrás do eu sou assim. Porque talvez você nunca tenha se dado a chance de descobrir quem realmente é. Você diz que queria alguém para entender, para apoiar, para ouvir sem julgar. E às vezes esse alguém aparece, mas você recua, desacredita, desvia, ignora mensagens, diz que está tudo bem, responde com frases prontas, diz que só precisa de um tempo. Mas não é tempo que você precisa. É coragem para ser vista no caos. É humildade para aceitar ajuda. É força para admitir que não dá mais para seguir sozinha. Só que aceitar apoio te assusta mais do que fracassar, porque te obriga a sair do controle, a se abrir, a confiar. E confiar dói quando a vida já te ensinou a não esperar nada de ninguém. Então, você prefere manter distância, pintar um quadro de independência, quando por dentro está implorando por socorro. O mais triste, quem quer te ajudar se cansa, porque não consegue atravessar o muro que você mesma construiu. E aí você confirma sua profecia. Ninguém fica. Mas quem expulsou foi você. Chega uma hora em que o silêncio pesa mais do que o barulho, que a solidão sufoca mais do que a presença errada, que o espelho deixa de mentir. Você se olha e percebe que as desculpas já não colam, que o padrão está escancarado, que os ciclos se repetem não porque a vida é cruel, mas porque você não sai do mesmo lugar. É cruel perceber isso. Machuca. Dá vontade de fugir, de voltar para a anestesia da rotina. Mas ao mesmo tempo, é libertador. Porque quando a ficha cai, você começa a entender. Não foram os outros. Não foi azar. Não foi o destino. Foi você. Com suas escolhas pequenas. Com suas renúncias disfarçadas de maturidade. Com sua mania de duvidar de si. Dói perceber que você estragou o que era bom. Que deixou ir quem te queria bem. Que sabotou a si mesma 1000 vezes, achando que era proteção. Mas é só quando essa dor te quebra que você finalmente para de se esconder e começa pela primeira vez a se enxergar. Não acontece de repente. Não é um momento cinematográfico. Às vezes, é numa terça-feira qualquer, num banho demorado, num olhar perdido no trânsito, ou num silêncio tão profundo que você finalmente ouve a si mesma. E o que escuta não é raiva, não é culpa, é cansaço. Um cansaço que grita: chega! Chega de dar um passo e recuar 2. Chega de se esconder atrás de medos antigos. Chega de destruir o que te faria feliz. Chega de fugir de si mesma. Não é revolta, é rendição. É o momento em que você reconhece: continuar assim não dá mais. E mesmo sem saber como mudar, você começa a desejar algo diferente. A sabotagem ainda está ali. O medo também. Mas pela primeira vez há uma força nova. Fraca talvez, mas firme. Um sussurro interno dizendo:
Eu não quero mais isso pra mim. E isso muda tudo. Porque antes de qualquer mudança acontecer por fora, ela precisa começar por dentro. Mesmo que como um fio de voz. Mudar dói. Porque te obriga a sair da pele antiga, a enfrentar os pensamentos que você aprendeu a ignorar, a abrir mão dos atalhos, das fugas, dos velhos vícios emocionais. E quando você tenta, tudo dentro grita. Seu corpo resiste, sua mente sabota, aquela velha voz retorna. Pra que tentar? Você sempre volta ao mesmo lugar. E às vezes, você volta mesmo, cai de novo, se ausenta, se retrai, finge que não começou nada. E isso faz parte. Porque mudar não é linha reta, é espiral. Tem dias em que você vai parecer forte, outros vai se odiar por fraquejar. Mas a diferença agora é que você vê, reconhece, não se esconde mais atrás de desculpas. E isso é coragem. Você não vai acordar outra pessoa, vai tropeçar inúmeras vezes em quem você costumava ser. Mas cada vez que se levantar, um pedaço antigo vai ficando para trás. É assim que a mudança acontece. Não com promessas, mas com persistência. Não é uma virada mágica, é decisão. É cotidiano. É levantar e escolher não repetir o padrão. Mesmo quando ele parece mais fácil, mais confortável, mais familiar. É responder a mensagem que você normalmente ignoraria. É não fugir da reunião que te desafia. É ficar onde você normalmente recuaria. E ninguém vê isso. Porque mudar, de verdade, é invisível. É no silêncio dos seus pensamentos. No momento em que você respira fundo e decide: hoje, eu não vou me sabotar. Pode parecer pequeno, mas não é. Cada escolha nova é um tijolo. Cada recusa ao velho padrão é uma rachadura no muro da autossabotagem. E quando você repete isso, por dias, semanas, meses, você começa a sentir algo diferente. Você começa a confiar em si, a respeitar seu processo, a perceber que é possível viver sem estar sempre se ferindo. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre deixar de trair quem você já é. E finalmente, dar espaço para sua versão inteira emergir. Chega um ponto em que ser forte cansa, porque a força que você aprendeu era armadura, era resistência, era fingimento. E aí você para, sem forças, sem desculpas, só você e o espelho. É nesse momento, brutal, cru, silencioso, que nasce a verdadeira virada. Não quando você grita por mudança, mas quando admite: eu não aguento mais ser minha própria inimiga. Você vê seus sabotadores internos, reconhece suas fugas, assume as escolhas que fez por medo, e ao invés de se punir, você se escuta. Pela primeira vez, a compaixão entra onde antes só havia cobrança. Você entende que não precisa provar nada, que não precisa acertar tudo, que não precisa parecer invencível. Precisa apenas parar de fugir, olhar para si com sinceridade e dizer: eu estou aqui e vou continuar. Essa é a força que sustenta. Aqui não grita, mas permanece. Quando a sabotagem silencia, o que sobra? No começo, o vazio assusta. Você está tão acostumada a viver em guerra que a paz parece incômoda. Mas aos poucos, você percebe algo estranho. Você começa a respirar diferente, a andar com mais firmeza, a pensar com mais clareza. A voz que te sabotava ainda está ali, mas não manda mais, porque agora existe outra voz, mais baixa, mais serena, mais firme, e ela diz: você merece. Merece ser feliz sem medo. Merece confiar sem se esconder. Merece crescer sem se encolher. Merece amar sem pedir desculpas por existir. É nesse ponto que algo muda. Você não precisa mais provar que está bem. Você apenas está. Não por perfeição, mas por presença. Você se reconecta com quem era antes da dor. Ou talvez com quem sempre esteve aí, sufocada sob tantos medos. E aí entende: você não está se tornando outra pessoa. Você está finalmente voltando para casa. E essa casa sempre foi você. Chega um momento em que você entende: ninguém vai te salvar. Ninguém vai te puxar pela mão e te tirar desse ciclo. Ninguém vai lutar contra os monstros que só você vê. Mas isso não é um castigo, é uma chance. Porque se a sabotagem vem de dentro, a cura também virá. Você pode continuar nesse mesmo lugar, dizendo que a vida é difícil, que o mundo não entende, que você não teve sorte. Ou pode, com tudo tremendo por dentro, dar um passo, um único passo, na direção de si mesma. Você não precisa ter certeza, nem confiança. Precisa ter coragem. Coragem de se olhar com honestidade. Coragem de parar de repetir. Coragem de assumir que o que mais te destruiu foi você tentando se proteger.
E agora, o que vai te curar? É você decidindo se reconstruir. Chegou a hora, não de virar outra pessoa, mas de finalmente ser quem você já é, quando para de se sabotar. A pergunta é: vai continuar se escondendo atrás do medo? Ou vai pela primeira vez lutar para não estragar o que já está começando a dar certo? Se algo em você gritou durante este vídeo, é porque uma parte sua está cansada de se sabotar. Conta nos comentários, qual parte da sua vida você sente que sempre estraga quando começa a melhorar? Compartilhe sua ferida, seu medo, seu recomeço. Vamos criar um espaço de verdade, onde a dor se transforma em força, juntos. Se este vídeo te tocou, curta, compartilhe com quem também precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Essa é a nossa aliança silenciosa. Parar de fugir de si mesmo e começar a viver, de verdade.